E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai explorar uma conexão fascinante entre as emoções, a forma como a gente se alimenta. E essa busca, né, por uma vida mais leve, mais significativa. Uma busca que esbarra muitas vezes em hábitos que a gente nem percebe, né? É incrível como as emoções influenciam sem a gente se dar conta. A nossa relação com a comida, com o corpo. Que mundo! Pois é. E para a gente desvendar esse labirinto, a gente tem um material incrível aqui, um briefing que ele mergulha de cabeça nas emoções e na transformação pessoal. Tem uns textos sobre o método auto-healing e a gratidão, e claro, né, análise sobre crenças limitantes, autossabotagem e aquelas 4 emoções básicas que mexem tanto com a gente. Medo, raiva, tristeza e alegria? E se a gente começasse com uma provocação? E se, em vez de vilãs, essas emoções, mesmo as consideradas negativas, fossem, na verdade, tipo mapa? O mapa para o autoconhecimento. Mapa. Ei, gostei. Mas como a gente decifra esse mapa? Me explica melhor. Pensa bem. O medo, a raiva, a tristeza, eles têm raízes lá na nossa história evolutiva. O medo, ele nos protege do perigo. A raiva nos impulsiona, né, a gente lutar pelos nossos direitos. A tristeza, ela nos convida a refletir, a buscar apoio. O problema, ele aparece quando essas emoções viram donas da gente, né? Dominam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Eu entendi. É como se a gente perdesse o controle do carro, né? E no caso da comida, como que essas emoções elas manifestam? De muitas formas. Imagina a ansiedade, por exemplo. Tá. Ela é tipo uma prima do medo. Um medo constante, sabe? E o que que a gente faz quando a gente se sente ansioso? A gente busca alguma coisa para se confortar, para ter essa sensação de controle. E a comida, muitas vezes, ela entra nesse papel, né? A gente se pega beliscando sem fome, buscando alívio em doces, ou em outros casos, restringindo a alimentação de forma radical. Faz todo sentido. É como se a comida virasse uma válvula de escape, né? Para as emoções que a gente não sabe muito bem lidar. E a tristeza, como é que ela entra nesse jogo? A tristeza, quando a gente não acolhe, quando a gente não entende, ela pode se transformar num vazio enorme. E a comida, com aquele prazer imediato que ela dá, tenta preencher esse vazio. Mesmo que momentaneamente, né? É aquele clássico, né? De comer um pote de sorvete depois de um dia difícil. Verdade. E a raiva, como é que ela aparece na nossa relação com a comida? A raiva é uma energia, né? Explosiva. E quando a gente não consegue direcionar essa energia de uma forma assertiva, ela pode acabar descontando na comida. Você já reparou como às vezes a gente come meio que apressado, sabe? Quase agressivo quando tá com raiva. Ou em outros casos a gente usa a comida como uma forma de punição, se privando, né, do prazer de comer. Nossa, isso me faz pensar em como a gente usa a comida para se comunicar, né? Para expressar o que a gente não consegue colocar em palavras. E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? Como para aliviar a emoção, se sente culpado depois. E a culpa, ela gera mais emoções negativas. Exato. E é aí que entra a importância do autoconhecimento, né? A gente precisa entender quais emoções que estão nos levando para a geladeira, quais crenças limitantes que estão ali nos sabotando. Só assim a gente consegue quebrar esse ciclo e ter uma relação mais leve, mais prazerosa com a comida. E como que o método auto-healing se encaixa nessa história toda? Pelo que eu vi aqui, ele propõe uma abordagem bem diferente para lidar com as emoções, com a comida. Sim, o auto-healing, ele não se limita a dietas restritivas ou fórmulas mágicas, né? Ele parte do princípio que a gente precisa olhar para o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, e a transformação, ela acontece quando a gente consegue integrar essas 3 dimensões. Tá, mas na prática, como é que isso funciona? No pilar do corpo, a gente aprende a ter uma relação mais gentil, mais intuitiva com a alimentação, sem terrorismo nutricional, sem regras rígidas. A ideia é resgatar o prazer de comer, honrar os sinais do corpo, nutrir ele com comida de verdade. Sem culpa e sem neuro, então. Adorei. Mas e a mente? Como é que a gente trabalha essa parte no auto-healing? No pilar da mente, o foco é identificar e ressignificar as crenças que nos limitam. Aquelas vozes internas, né, que ficam falando: você não é capaz, você não merece ser feliz, você nunca vai emagrecer. E acredite, essas crenças, elas têm um poder enorme sobre a nossa relação com a comida. É como se elas fossem um vírus, né? Contaminando a nossa mente, impedindo a gente de alcançar o que a gente deseja. Perfeito. E no auto-healing, a gente usa ferramentas poderosas como meditação, mindfulness, técnicas de reprogramação mental, para limpar esses vírus e fortalecer crenças mais positivas, mais empoderadoras. Nossa, parece que o auto-healing vai bem fundo na raiz do problema, né? Não se contenta em tratar só os sintomas. E o pilar do espírito, qual que é o papel dele? Ah, esse pilar é fundamental para dar sentido à nossa jornada. É aqui que a gente se conecta com o nosso propósito de vida, com aquilo que nos faz vibrar, que nos dá energia para seguir em frente. E quando a gente encontra o nosso Ikigai, a gente se sente mais forte, mais resiliente, mais motivado a cuidar de si mesmo, inclusive na relação com a comida. Ikigai. Que nome interessante. Me explica melhor o que é isso. Ikigai é um conceito japonês que significa razão de ser,
propósito de vida. É como se fosse a intersecção entre o que a gente ama fazer, o que a gente é bom em fazer, o que o mundo precisa e o que a gente pode ser pago para fazer. Nossa, que conceito profundo. Encontrar nosso Ikigai parece ser a chave para uma vida mais feliz, com mais sentido. E como é que a gratidão entra nesse processo de transformação? A gratidão é como um superpoder que a gente pode ativar a qualquer momento. Ela muda a nossa perspectiva, né? Ela nos faz enxergar a abundância em vez da escassez. E isso impacta diretamente a nossa relação com a comida. Quando a gente é grato pelo que tem, a gente se sente mais satisfeito, mais feliz e menos propenso a buscar na comida um escape para as emoções. E como que a gente cultiva essa gratidão na prática? É só pensar em coisas boas. Existem várias formas. Hum. A gente pode escrever um diário da gratidão, agradecer mentalmente pelas coisas boas que acontecem ao longo do dia, expressar gratidão para as pessoas que a gente ama, pequenos gestos que, com a prática, se transformam num hábito poderoso. Interessante. Parece que a gratidão é um músculo que a gente precisa exercitar, né? E quanto mais a gente pratica, mais forte ele fica. Exatamente. E os benefícios vão muito além da relação com a comida. A gratidão impacta positivamente a nossa saúde mental, emocional e até física. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu sobre a influência das emoções na nossa vida, na nossa relação com a comida. Mas ainda temos muito a explorar, né? Com certeza. No próximo episódio, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no método auto-healing. Entender como ele funciona na prática, quais ferramentas ele utiliza para promover essa transformação tão profunda. Estou ansioso para desvendar esses mistérios. Até lá. E aí, pronto, para a gente continuar a nossa imersão no auto-healing. No último episódio, a gente falou sobre como ele integra corpo, mente e espírito para promover uma transformação real e duradoura. Lembra? Sim. E o que me deixou curiosa foi que esse método ele surgiu da experiência pessoal do próprio criador, né? Ele não, tirou essa ideia da cartola. A história dele é bem inspiradora. Ele passou por uma fase super difícil, com a empresa falindo, a perda de um ente querido. E para completar, problema de saúde. E foi nesse momento que ele, decidiu que precisava mudar. Que as coisas não podiam continuar daquele jeito. Parece que ele chegou num ponto de ruptura, né? E aí, o que ele fez? Ele se jogou de cabeça em busca de conhecimento, principalmente na área da neurociência. Ele queria entender como a mente influencia os nossos comportamentos, principalmente os relacionados à comida. E foi aí que ele percebeu que a maioria das abordagens para emagrecimento focava só no corpo, ignorando completamente a mente e o espírito. Deu pra ver que ele não se contentou com as soluções prontas, né? Ele quis ir além. E foi indo além que ele criou o auto-healing. Ele viu que precisava de uma abordagem, mais holística, que integrasse todas as dimensões do ser humano. E como que essa integração funciona na prática? Vamos começar pelo pilar do corpo. A ideia aqui é a gente desenvolver uma relação mais saudável, mais intuitiva com a alimentação, sem terrorismo nutricional, sem dietas restritivas. A gente precisa reaprender a ouvir os sinais do corpo, a comer com prazer e nutrir nosso organismo com alimentos de verdade. Nossa, parece um sonho. Comer sem culpa, sem neuras. Mas como que a gente chega nesse nível de paz com a comida? Resgatando o prazer de comer. Sabe, muita gente se culpa por gostar de comer, por sentir prazer com a comida. E o auto-healing te convida a se reconectar com essa sensação, a saborear cada mordida, a honrar o seu corpo, as suas necessidades. A comida pode e deve ser fonte de prazer e de saúde, sem radicalismos. E o pilar da mente, como é que a gente trabalha essa parte no auto-healing? No pilar da mente, a gente coloca o nosso detetive interior para trabalhar. O objetivo é identificar e ressignificar as crenças limitantes, que nos impedem, de ter uma relação mais leve com a comida. Aquelas vozes internas que ficam martelando na nossa cabeça. Você não é capaz, você não merece ser feliz, você nunca vai emagrecer. Nossa, eu conheço bem essas vozes, elas parecem ter vida própria às vezes. Pois é. E essas crenças, mesmo que pareçam inofensivas, elas têm um poder enorme sobre os nossos comportamentos, né? Influenciam a forma como a gente se alimenta, como a gente se enxerga, como a gente se relaciona com o mundo. Mas como é que a gente se livra dessas crenças? Elas parecem tão enraizadas na gente. É aí que entram as ferramentas do auto-healing. A gente usa técnicas de reprogramação mental, para transformar esses padrões de pensamento negativo em crenças mais positivas e empoderadoras. E a meditação e o mindfulness são grandes aliados nesse processo, ajudando a gente a ter mais clareza mental, a observar os nossos pensamentos sem julgamento. Então é como se a gente fizesse uma faxina na mente, né? Limpando as crenças que não nos servem mais, abrindo espaço para pensamentos mais positivos. Exatamente. É como se a gente estivesse desinstalando um programa antigo e instalando um novo. Mais moderno, mais eficiente. E o pilar do espírito? Qual o papel dele nessa transformação? O pilar do espírito é a bússola que nos guia nessa jornada. É aqui que a gente se conecta com o nosso propósito de vida, com o nosso Ikigai.
E como a gente encontra esse sentido maior, essa razão de ser, a gente se sente mais forte, mais resiliente, mais motivado a cuidar de si mesmo, inclusive na relação com a comida. Mas se a gente ainda não sabe qual que é o nosso Ikigai, como que a gente descobre? A gente precisa se permitir explorar, experimentar coisas novas. Sair da zona de conforto é um processo de autodescoberta, de conexão com a nossa essência, com aquilo que a gente e que nos faz vibrar, que nos dá energia, que nos move. E o auto-healing, ele te convida a trilhar esse caminho de dentro para fora. Parece uma aventura e tanto. E como que a gratidão se encaixa nesse processo? A gratidão é o combustível que nos impulsiona nessa jornada. É como um superpoder que a gente pode ativar a qualquer momento, em qualquer lugar. Ela muda a nossa perspectiva, faz a gente enxergar a abundância em vez da escassez. E isso impacta positivamente todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa relação com a comida. Mas como que a gente coloca essa gratidão em prática? É só pensar em coisas boas. A gente pode começar com pequenos gestos. Escrever um diário da gratidão, agradecer mentalmente pelas coisas boas que acontecem no dia a dia, expressar gratidão para as pessoas que a gente ama. Esses pequenos gestos, praticados com constância, eles podem transformar a nossa forma de enxergar o mundo, né? Com certeza. A gratidão é um músculo que a gente precisa exercitar. E quanto mais a gente pratica, mais forte ele fica. Mais benefícios a gente colhe. É como se a gente estivesse abrindo um portal para positividade, para abundância, para felicidade. Isso é legal. E como é que a gente sabe se o auto-healing é o método certo pra gente? Olha, o auto-healing ele não é uma fórmula mágica. É um convite ao autoconhecimento, à transformação, à conexão consigo mesmo. Ele te dá as ferramentas, mas a jornada é sua. E se você busca uma abordagem mais profunda, que vá além das dietas restritivas, do emagrecimento rápido, o auto-healing pode ser um caminho poderoso. Mas imagino que para algumas pessoas, mudar hábitos tão enraizados, crenças que carregam desde a infância, deve ser um processo bem desafiador, né? Como que o auto-healing lida com isso? O auto-healing, ele não te promete resultados milagrosos da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência e persistência. E, principalmente, autocompaixão. E, claro, você não precisa trilhar esse caminho sozinho. É verdade. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. E quais são os próximos passos para quem quer se aprofundar no auto-healing? Você pode buscar mais informações sobre o método, ler o livro do criador, procurar um profissional que trabalhe com essa abordagem. E o mais importante, né? Começar a colocar em prática os conceitos que a gente discutiu aqui. Experimentar, cultivar a gratidão, observar seus pensamentos, identificar suas crenças limitantes. Esses primeiros passos, eles podem ser a chave para abrir um novo capítulo na nossa relação com comida, com o corpo, com a vida, né? Exatamente. E no próximo episódio a gente vai mergulhar num aspecto crucial dessa jornada. Como identificar qual grupo de emoções, se a melancolia, a agressividade ou a ansiedade predomina na sua vida e impacta seus hábitos. Aí a gente vai poder usar as ferramentas certas para cada situação. Acho que esse mergulho vai ser revelador. Mal posso esperar. Até o próximo episódio. E chegamos ao último episódio dessa imersão. No finalzinho do episódio anterior, você lançou um desafio tanto, hein? Descobrir qual grupo de emoções, se a melancolia, a agressividade ou a ansiedade, domina a nossa vida e impacta, né, nossos hábitos. Fiquei curioso. E essa é uma descoberta que pode mudar tudo. É como a gente lida com a comida, com o nosso corpo e com as emoções. É como se a gente estivesse desvendando um código secreto, né? Para ter uma vida mais leve, mais prazerosa. Mas por onde a gente começa essa investigação? Como é que a gente identifica qual grupo de emoções está no comando? A chave para a gente decifrar esse código é o autoconhecimento. A gente precisa se observar com atenção. É como se a gente fosse um cientista, sabe? Observando uma nova espécie, analisar os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e como eles se conectam com a comida. Entendi. Então, em vez de agir no automático, a gente precisa colocar a nossa mente no modo observador. Certo. Isso. E uma ferramenta poderosa para essa investigação é o bom e velho diário. Mas, em vez de anotar só o que a gente comeu, a ideia é registrar também as emoções que a gente sentiu, antes, durante e depois de comer. Tipo, acabei de devorar um pote de sorvete porque briguei com meu namorado e agora me sinto culpada. Perfeito. É esse tipo de registro que vai te dar as pistas, né? Sobre como as suas emoções influenciam a sua relação com a comida. Com o tempo, você vai começar a perceber padrões e identificar os gatilhos, o que te leva a comer de forma compulsiva. Faz sentido. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Cada anotação no diário é uma peça, que ajuda a gente a enxergar a imagem completa. E além do diário, o que mais que a gente pode fazer para desvendar esse enigma? Tem uns questionários online que podem te ajudar a ter uma ideia de qual grupo emocional, né, é mais forte na sua vida. Eles geralmente trazem perguntas sobre como você reage em diferentes situações, como você lida com seus sentimentos, quais emoções você sente com mais frequência. Legal. Mas e depois que a gente identifica qual grupo emocional está no comando, o que a gente faz? É aí que o bicho pega, né? Aí vem a parte mais importante.
Aprender a lidar com essas emoções de forma saudável, sem usar a comida como válvula de escape. E é aqui que as estratégias, as ferramentas que a gente já conversou entram em cena. A meditação, o mindfulness, a terapia, a atividade física, a gratidão. É como se a gente tivesse um kit de ferramentas para usar em cada situação. Exatamente, cada ferramenta tem uma função. A meditação, por exemplo, ela nos ajuda a acalmar a mente, né? A ter mais clareza mental. O mindfulness, ele nos ajuda a estar mais presentes no momento presente, a observar as nossas emoções sem julgamento. A terapia nos ajuda a entender a raiz dos nossos comportamentos, a desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. Os exercícios físicos liberam endorfinas e a gratidão ela nos ajuda a focar no lado bom da vida. Nossa, mas como é que a gente sabe qual ferramenta usar em cada situação? Imagino que isso depende muito do tipo de emoção que a gente está sentindo, né? Claro. E é aí que entra o autoconhecimento e a prática. Com o tempo, a gente vai aprendendo a identificar quais emoções a gente está sentindo. E quais ferramentas funcionam melhor para lidar com cada uma delas. É como aprender a tocar um instrumento musical. No começo, a gente erra bastante, mas com a prática, a gente vai afinando os nossos movimentos até tocar uma bela melodia. E como é que a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? A teoria é linda, né? Mas na correria, como a gente consegue se manter no caminho certo? É importante a gente ter em mente que a mudança é um processo, não acontece do dia para a noite. É preciso ter paciência, persistência e principalmente compaixão por si mesmo. Acho que essa é a parte mais difícil. Ter paciência. A gente quer resultado rápido, né? Quando não vê a mudança acontecendo de imediato, a gente se frustra e desiste. Verdade. Mas é importante lembrar que a gente está falando de mudar hábitos, de reprogramar nossa mente. E isso leva tempo. É como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma. A gente precisa praticar, errar, aprender com os erros e continuar praticando. E celebrar as pequenas conquistas, né? Cada passo, por menor que seja, é motivo para comemorar. Exatamente. Reconhecer os seus avanços, por menores que sejam, te dá mais motivação para seguir em frente. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Busque apoio em amigos, familiares, profissionais. Compartilhe as suas experiências, as suas dificuldades, as suas conquistas. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nessa imersão. A gente desvendou os mistérios da mente humana, entendeu essa relação, né, tão complexa entre emoções e comida, e a gente traçou um caminho para transformação pessoal. Me sinto mais empoderada para lidar com as minhas emoções de forma mais saudável. Ter uma vida mais leve, mais significativa. Que bom ouvir isso. E que essa jornada de autoconhecimento e transformação continue te inspirando a cada novo dia. Obrigada por esse mergulho profundo, revelador. Até a próxima.